Fala pessoal, boa tarde, boa noite. Tivemos problemas técnicos aí na transmissão ao vivo da aula, então eu estou gravando a aula aqui para vocês e já vou subir ela ao vivo. Então, o tema da aula de hoje é como planejar sua produção para ter colheita o ano todo, tá? Então, nós vamos falar bastante sobre planejamento, sobre como você estrutura um escalonamento de produção. Eu vou mostrar alguns exemplos de algumas culturas que a gente já trabalhou. E para esclarecer esses pontos, é, que o pessoal tem bastante dúvida, tá? É, essa sequência de aulas que nós vamos estar fazendo daqui para frente, elas vão acontecer toda semana, às quinta-feira, 6 da tarde, tá? Então, se programe para assistir. Estou separando aqui um conteúdo especial dessa aula de hoje. E o material não vai ficar salvo, tá? Essas aulas não vão ficar salvas. Eu vou deixar por um tempo aí, mas depois eu vou tirar o acesso delas e eu vou colocar na nossa plataforma que a gente tem fechado, que é para os alunos do nosso curso Agro de Sucesso. Então aproveitem enquanto elas estão disponíveis. Se você tiver alguém que tem interesse nesse tipo de conteúdo também, compartilhe, me ajuda a divulgar também. E o que eu ensino aqui, tem muita gente chegando agora aí no meu canal, no meu Instagram. O que eu ensino aqui é como obter resultado em propriedades rurais, especialmente em pequenas propriedades. Tá? A gente tem essa imagem na cabeça, esse pensamento que pequenas propriedades são utilizadas apenas para lazer, ou então alguma coisa que só dá despesa. Mas, na verdade, existe um potencial muito grande que pode ser explorado e muita gente não sabe como. Então, o meu objetivo aqui é esse, é mostrar esse caminho para você, que existe sim essa possibilidade, tá? Eu sou produtor há pouco tempo, há 4 anos, comecei do zero, tá? Então, sem área própria, nem estrutura alguma. Ainda continuo sem área própria, eu sou um arrendatário, mas hoje já tenho uma estrutura básica, né? Esse ano já vamos faturar na empresa mais de R$ 1 milhão. A gente trabalha e entrega em mais de 50 supermercados aqui da minha cidade, que eu fico no Noroeste Paulista. A gente produz e distribui produtos aqui na região. Então, eu já tenho uma bagagem, apesar de pouco tempo, 4 anos, mas eu já tenho uma bagagem boa e algumas experiências para compartilhar também, tá? E quando a gente fala de pequenas propriedades, existe uma gama muito grande de opções para a gente trabalhar, seja de culturas, seja de criação também, de pecuária, como frango de corte, frango para postura, criação de carneiro, enfim, confinamento. Existem N opções para a gente trabalhar. Você só precisa identificar qual a melhor opção que se enquadra para você, para a sua situação, pelo que você tem disponível, tanto de estrutura como de mercado. Bom, vamos lá então. Eu vou utilizando aqui um bloco de notas para facilitar para a gente colocar um roteiro, um passo a passo, e facilitar aqui a nossa aula. Essas aulas, como eu falei, elas não vão ficar disponíveis, tá? Então é muito importante você assistir e aplicar o que você está aprendendo aqui, tá? Não adianta nada você assistir a aula e não levar nada adiante, você não vai sair do lugar, né? Então a gente precisa colocar as coisas em prática para começar a ter movimento, ter ação, ter resultado. E parar de ter medo também. Um dos principais motivos aí do produtor não ter resultado, não começar alguma coisa, ou a pessoa que tem interesse, tem o sonho de se tornar produtor rural, de produzir alimentos, não começar, é o medo. Tá? Então você precisa parar de ter medo e colocar as coisas em prática, fazer ação. Então, como que eu vou colocar um passo a passo para facilitar aqui a nossa aula? O que a gente precisa buscar? Em primeiro lugar, produtos que você consegue produzir o ano todo. Tá? Então, produzir o ano todo.
tá? Então, são muitos produtos que a gente pode trabalhar. A gente precisa avaliar as restrições e a sazonalidade aí de alguns produtos, como é o caso aí do quiabo, um dos produtos que a gente trabalha hoje. É o nosso carro-chefe, tá? Só de quiabo, a gente fatura quase R$500 mil por ano. E o quiabo tem algumas restrições, então ele não gosta muito do clima mais frio. Eu tenho que tomar mais cuidados em algumas regiões do Brasil que tem o clima mais frio aí no inverno, seja no meio do ano. Então, tem que tomar cuidado com essa sazonalidade da produção, tá? Mesmo se você for produzir ele parte do ano, tem que tomar cuidado com o mercado, tá? Porque o mercado, na maioria das vezes, ele não quer saber se você consegue produzir ou não, ele só quer o produto, tá? Na maior parte dos casos, você precisa entregar aquele produto com frequência, tá? Independente aí do clima. Então tem que tomar muito cuidado aí e ver como funciona a sua região. Para o nosso modelo de negócio, que a gente acaba entregando em supermercados, né, em distribuidores de hortifruti, o pessoal não quer nem saber. Você precisa ter frequência, volume, frequência e qualidade. Tá? Então, se deixou de entregar em algum momento do ano, você vai perder seu espaço. Então, o mercado é bem agressivo. Tá? Então, a gente precisa avaliar o modelo de negócio. Se eu vou trabalhar atendendo o cliente final, aí eu já consigo ter uma sazonalidade de produtos. Se eu for montar, por exemplo, cestas para atender cliente final, consumidor final. Então, eu posso ter o meu mix de produtos para atender esse nicho. Agora, se for como o meu caso, já é mais complicado. Tá? Você teria que ter uma constância aí, uma forma de produzir. Então, na época que eu produzo menos, eu planto uma área maior para manter o mesmo fornecimento, porque senão você não vai se manter no mercado. Tá? A partir do momento que o produto começou a faltar, o espaço já vai sendo perdido. Beleza? Então, a gente tem que ter cuidado nessa escolha de produtos com a sazonalidade. Tá? Então, produtos. O quiabo é do frio, a vagem já é o inverso. Tá? Ela já não gosta do calor. Então, períodos mais quentes, eu não consigo produzir a vagem aí em volume, e quantidade e qualidade. Tá? Eu tenho muito abortamento de flores, de frutos. Beleza? A sazonalidade é uma coisa que a gente tem que entender. E eu tenho que estudar sobre a cultura. Então, eu tenho que ter conhecimento, entender sobre a cultura. Então, o ciclo da cultura, expectativa de produção, qual que é a minha expectativa de produção, quanto que eu consigo extrair. Numa época do ano, no verão, o ciclo é mais curto, eu consigo produzir mais. No inverno, o ciclo é mais longo, eu produzo menos. Então, tem que entender sobre a fisiologia da cultura, produtividade, a expectativa, quanto que eu consigo chegar, tá? Para eu montar o meu planejamento, tá? Meu escalonamento, beleza? E sobre controle também, manejo de praga, manejo de doença, manejo aí de adubação, tá? Toda essa parte de conhecimento técnico. Isso a gente, hoje em dia, o problema nosso é que a gente tem muita informação disponível e muita informação ruim também. Esse excesso de informação acaba prejudicando a gente, mas a gente precisa saber filtrar, procurar fontes confiáveis, e existem, tá? Principalmente da parte aí de conhecimento técnico. Beleza? O que a gente não tem são formas aí organizadas de material, né? Se tivesse um passo a passo organizado, seria tudo lindo, né? É isso que é o problema. A gente tem muita informação, tudo jogado, bagunçado, e você não consegue sair do lugar. Você fica lendo negócio, lendo outro, não sai do lugar. Agora, quando você pega um passo a passo
um roteiro estruturado. Ah, eu preciso fazer isso, depois isso, depois isso. Aí já é outra coisa. Por isso a importância da gente capacitar, fazer cursos e direcionar as nossas ações. Tá? Eu particularmente era muito contra cursos, principalmente EAD. Sempre pensei aí em cursos presenciais, mas já fazem alguns anos que o mercado mudou bastante. Os cursos aí são excelentes. A gente precisa procurar cursos práticos. Beleza? Então vamos continuar. Então, como que eu vou definir a minha área necessária? Tá? Então, definição da área, a necessidade de área que eu preciso para o meu negócio, para a cultura que eu optar em trabalhar. Então, vou começar dando um exemplo aqui para vocês, que foi o nosso primeiro produto, que foi o milho verde. Esse programa aqui, quem não tem ele, eu recomendo. Um programa aí muito bom, Google Earth. Ele é gratuito, tá? É só entrar lá no site do Google e baixar. Ele está um pouco lento aqui, imagino que seja por conta da internet. Então aqui, pessoal, é a minha primeira área que eu arrendei. Tá? Aqui é um projeto de irrigação. Tá? Nós vamos chegar nisso ainda, mas é uma etapa aí essencial para quem quer intensificar a sua propriedade. É pensar no primeiro passo aí na irrigação, em fazer um projeto de irrigação. E aqui, ó, como que funciona? Aqui é a entrada da propriedade, né? E essa área, vou dar um zoom aqui, tá meio lento. Tem 5 hectares. O projeto de irrigação, ele foi dividido de acordo com o meu plano de negócio. Então, essa área aí tem 10 setores. Eu dividi 5 hectares em 10 lotes de meio hectare. Tá? Então, como que eu cheguei nesse número? Então, o que eu queria? Aqui no caso, aí já faz parte do seu plano de negócio. Tá? Então, aqui você já está ganhando aí um conteúdo a mais. Vamos compartilhar nosso bloco de notas. Então, na definição de área, aqui já começa a misturar os temas. Tá? Então, o que eu preciso ter uma expectativa de produção. Então, vou dar uma estudada na cultura, tal. Vou ver, quanto que eu consigo produzir aqui nessa área. Então, no milho. Vamos pensar no milho. Quanto que eu consigo plantar de milho por hectare? Tá? Um hectare, 10 mil metros quadrados. Geralmente, depende muito da variedade de milho, da época de plantio e da região. Mas, de maneira geral, é um saco de milho por hectare. Então, um saco de milho costuma ter na faixa de 60 mil plantas. Então, 60 mil sementes. Quando eu plantava nessa faixa, de 55 a 60 mil plantas por hectare. Aí eu plantava o milho 10,51. É o milho, aí pela arquitetura dele, eu colocava um espaçamento de 70 centímetros entre linha e em torno de 4 plantas por metro, se eu não me engano era isso. Então, eu consigo colocar 60 mil plantas em um hectare. Tá? Um hectare aí, o pessoal tem dúvida de medida em algumas regiões, 10 mil metros quadrados, ok? E aí? Então, eu tenho sim, vamos lá, eu tenho 5 hectares, mas antes de chegar nesse número, eu estava trabalhando em expectativa de produção. Eu vou colher 60 mil espigas? Não, bem provável que não, muito difícil. Você não consegue tirar 100% da sua produção. Você tem que considerar quebra, seja por praga, seja por a irrigação de uma linha falhou. Então entupiu, sei lá, alguma coisa, uma mangueira, ou o aspersor não funcionou, eu fiquei sem molhar uma faixa. Ou então
a semente ficou muito funda, falha de plantio, então eu tenho 10, 15, 20% de falha de plantio, eu não consigo tirar 100% da minha produção. Você nunca pode considerar isso. Tá? Então, pela nossa experiência, você vai tirar aí de 50% a 70%, se você mandar muito bem, até 80% de espigas comerciais. Ok? Então, você vai chegar num número aí de 30, vamos considerar 50%, seria 30 mil espigas. 80% seria o quê? 48, será? Vamos por 30, 45 mil espigas por hectare que você vai colher. Então, como que é o ciclo da cultura? O ciclo da cultura são 90 dias. Tá? Aí você já vai começando a imaginar isso. E o mais importante, você precisa começar a jogar numa planilha. Tá? Planilhar isso. Expectativa de produção, desenhar quanto de área que eu vou plantar. Tá? Então, vamos lá. Em 3 meses, eu vou colher aí de 30 a 45 mil espigas. Num volume alto de uma vez. Então, você vai plantar tudo isso de uma vez? Eu não plantaria. Não recomendo. Tem gente que planta muito mais que isso. Mas vende na tonelada. É interessante você vender na tonelada? Mais ou menos. É interessante você vender no varejo. Então, vender por saco, por espiga. Tá? O pessoal aí costuma vender aqui na minha região, em muitas regiões que eu já vi também, em Goiás, aqui em São Paulo, Mato Grosso do Sul, 50 centavos, de 40 a 60 centavos cada espiga. Tá? Então, você pode vender até mais caro. O milho hoje está R$ 102, R$ 105 o saco. O milho verde também tem que subir de preço. Tá? Então, eu venderia pelo menos 60 centavos cada espiga. Tá? Mas vamos considerar 50 centavos. Então, você já vai ter um faturamento aí bem interessante. Tá? Por hectare, você já vai ter aí 15 a 20 mil reais. Tá? Nessa faixa. E como que você vai trabalhar? Vamos voltar aqui. New share. Então, essa área eu plantava da seguinte forma. Então, ela foi quebrada em 10 blocos, 10 setores, né, que a gente divide na irrigação. 10 setores de meio hectare. Tá? Então, aqui é meio hectare, meio hectare. E eu subdividia o setor ainda. Tá? Então, eu plantava 0,25 hectares por semana. Tá? Então, eu já tinha um volume de espiga bem menor. Era mais fácil de eu poder trabalhar e de conseguir vender. Tá? Então, se eu tinha... Se eu tenho 30, 45 mil espigas por hectare, se eu quebrar em 4, eu já vou vender de 7 a 10 mil espigas por semana. Ainda é difícil, é muita espiga, mas é possível. Eu conseguia vender começando assim do zero. Eu vendia para pamonheiro, pessoal que faz bolo, pessoal que faz doce, feirante, e comecei a vender nos supermercados. Então, a gente desenvolveu uma embalagem própria, uma marca, e começou a vender nos supermercados, que era para onde a gente direcionou. Porque com o tempo a gente foi buscando constância e sempre formalizar para ter aquela frequência, né? O problema de você ser informal, de vender na informalidade para feirante, para pamonheiro, é que você acaba correndo mais risco, né? Você não tem aquela segurança da venda, da comercialização. Então, a gente foi buscando com o tempo e conforme a gente foi crescendo a empresa, buscar mais segurança nas vendas. E você fazendo essa divisão, já vai facilitando o seu escalonamento. Tá? Então,
Eu quero vender, então, 10 mil espigas por semana. Então, eu vou ter uma expectativa aí de vender isso. Eu vou faturar aí 5, 6 mil reais por semana. Tá bom para você isso? Para mim tá top. Tá bom, dá para eu dar um giro aí por um bom tempo dessa forma. Não, tô achando pouco. Eu queria um pouco mais. Eu tenho aí espaço, eu tenho mercado. Ou então, eu tô achando muito. Eu preciso de menos. Então eu vou subdividir a área. Eu vou plantar menos. Eu vou plantar 0,1 hectare por semana. Tá? Então é mais ou menos assim que vai funcionando a pegada. Pela expectativa de produção, volume, quanto que você consegue vender, e aí você vai estruturando o seu negócio, o seu plano, a sua cultura. Tá? Isso vai direcionando aí todas as suas escolhas. Tá? E por que 5 hectares? Eu vou plantar aqui, em um mês, eu vou plantar só essa daqui, 1 hectare. No outro mês, eu vou plantar essa daqui. No outro mês, eu vou plantar essa daqui. Então, aí 3. Por que então você pegou 5 hectares? Eu não consigo ficar plantando e trabalhando com a mesma cultura ano após ano. Eu consigo fazer talvez uma vez, 2 vezes, mas não é recomendado agronomicamente eu ficar trabalhando com a mesma cultura ano após ano. Eu preciso fazer uma rotação de cultura, tá? Por questão de praga, doença, por questão de extração de nutrientes, tá? Pragas de solo também, nematóides, fungos. Então eu tenho que ter uma área para eu dar um giro. Por isso que eu peguei 2 hectares a mais. O meu plano era colher 1 hectare por mês, porque quando eu chegar no terceiro mês, eu completei o plantio do terceiro hectare, que era 1 hectare por mês. 3 meses. Eu vou colher o primeiro. Então, eu estou colhendo o primeiro e plantando o quarto. Tá? E o primeiro eu vou liberar, fazer uma rotação de cultura rápida, que aí, no caso, eu comecei a plantar outras culturas, mas a ideia inicial era fazer simplesmente uma adubação verde, tá? Plantar uma crotalária ou alguma leguminosa que fixa nitrogênio no solo para adubar a terra e eu retomar aí minha rotação de cultura. Tá? Mas é muito importante ter essa ideia, esse planejamento para você dar o giro, fazer essa rotação de cultura, diversificar, para depois você retomar o seu ciclo. Tá? Isso é essencial. Tá? Então você tem que tomar como esse tempo o tempo mínimo para você plantar essa adubação verde, fazer essa rotação, preparar novamente o solo, tá? Se possível, fazer uma análise de solo. Não precisa ser toda vez, mas uma vez por ano é recomendado, para você ver como que está essa extração, tal. Tá? Mas não vou entrar muito em detalhes técnicos. Vamos falar mais de planejamento aqui, de plantio, beleza? E ciclo da cultura. Então, por exemplo, vamos pegar esse exemplo aqui do milho, né? O milho no verão, o ciclo é um pouco mais curto. Tá falando da mesma variedade. A gente tem variedades mais precoces, variedades mais tardias, tá? Mas vamos falar aí da mesma variedade. No verão, o fotoperíodo é mais longo, tá? São meses mais quentes, então eu tenho um ciclo mais rápido. Então chega a ser até 80, 85 dias. No inverno, esse ciclo prolonga um pouco mais. Então são 100, 110 dias. Chega a 100 dias. Não chega a 110 já é muito, tá? Isso tudo também precisa entrar no seu planejamento. Tá? Como que você vai esticar, quanto de área que você vai precisar para passar por esses períodos, beleza? Então é muito importante aí a avaliação da época do ano, se esse produto vai ser plantado o ano inteiro, que é o que a gente recomenda, né? É claro que dependendo do modelo de negócio, mas de maneira geral, o mercado consumidor quer constância. Então você precisa manter, tá? Manter o fornecimento. E avaliar.
no caso, por exemplo, do quiabo. O quiabo já é uma cultura que a gente tem muitas variedades e adaptadas às épocas do ano. Então, vou mostrar para vocês aqui. Essa área nossa que eu mostrei foi a primeira área que nós arrendamos. Então, é uma área de 5 hectares. Em São José do Rio Preto, fica bem próximo à cidade. E depois de um tempo, depois de 3 anos, a gente acabou migrando para essa outra área aqui. Vou mostrar para vocês. O Google Earth ele tá meio lento, tô achando. Não tá travado, mas ele tá meio devagar. Tá? Então, essa é a nossa área atual. É uma área maior, bem maior. Ele é aqui, ó. Vou mostrar aqui. Começa aqui e vai até aqui. Ó. Então, é bem um retângulozão. Circunscrita. Aqui. Então, é uma área aqui de 18 hectares. Nós começamos aqui em 2019. Já estamos indo para o segundo ano nessa área. Começamos só mexendo aqui, nessa primeira parte, nesse primeiro triângulo. Isso aqui dá 1 hectare, mais ou menos, aqui embaixo. E aí nós fomos subindo. Conforme a gente foi subindo, nós fomos intensificando, né? Aqui em cima a gente não mexe ainda. Aqui nós estamos vendendo uns eucaliptos. E aqui é uma mata, uma app. E aqui é eucalipto também, que a gente vai vender. Nós estamos fazendo um planejamento para colocar um pouco de gado aqui, para dar uma renda extra, que essa área aqui agora vai ficar ociosa, com a remoção dos eucaliptos, aqui dá uns 5 hectares. Esse pedaço aqui também ainda está ocioso, não tem nada, só um pasto. E aqui a gente está começando a plantar milho, plantamos o ano passado, esse ano, né, colhemos esse ano, e vamos plantar novamente. E estamos subindo, né? Aqui a gente montou um projetinho de irrigação por gravidade. Aqui também montamos, porque eu consigo irrigar dessa caixa d'água aqui que eu tenho aqui. Tá? Então, aos poucos nós estamos intensificando a área e expandindo. A gente tem espaço, a gente tem um contrato de arrendamento longo e aos poucos estamos subindo. Beleza? Então, vamos continuar aqui nossa aula. Então, a expectativa de produção ela vai me falar bastante coisa do meu desenho. Tá? Eu preciso saber, ou pelo menos ter um plano do tanto que eu quero faturar, quanto que eu tenho expectativa de produção. Eu não posso ser muito genérico. Eu quero faturar 100 mil reais de cara. Você não pode começar com um plano muito ousado. Eu sugiro que você tenha uma ideia e você valide essa ideia primeiro. Então, mesmo que você montou um plano e tal, começa plantando devagar, não seja muito sangue no olho mesmo. Testa primeiro, valida o produto, vai plantando aos poucos, investimento vai pegando leve, tá? Para você ter certeza mesmo que o negócio é rentável. Às vezes você investe no negócio e não te dá retorno algum. E eu acho assim muito difícil. Se você fizer um plano bem feito, é muito difícil de você errar, perder tudo. Tá? Pode acontecer de você empatar, mas é muito difícil de você errar, perder tudo. Você precisa fazer um plano bem feitinho, bem completo, bem estruturado, tanto avaliando o mercado como a cultura que você quer trabalhar, porque tem muito espaço, são muitas opções para trabalhar, tá? E tem espaço para todo mundo. Tá? Você só precisa achar a cultura certa e o seu modelo de negócio certo. Beleza? Então vamos lá. Outro ponto que precisa ser considerado, aí a gente tem muita atenção, com relação a
tecnologias de produção. Então, é você investir em tecnologias. A mais importante é irrigação. Tá? Falando aí. Irrigação. Se você quer ter segurança na sua produção, a primeira coisa que você tem que pensar é irrigação. Tá? Estou falando assim de produção de culturas, né, da agricultura. É essencial você trabalhar com irrigação. Você quer trabalhar sem irrigação, está apertado de grana, tal. É possível, tá? Você vai produzir aí na época, dependendo da região, mas você vai produzir mais no verão, tá? Que você tem mais uma constância aí de chuvas, mas ao mesmo tempo você está sujeito a risco, muito risco. Nós pegamos nesse pequeno período que a gente é produtor rural, eu já peguei um veranico de mais de 20 dias sem chuva em janeiro, tá? Então, um mês quente, evapotranspiração alta, as plantas precisando de água, 20 dias sem chuva, morre tudo, morre tudo. Mesmo se for cultura mais rústica, vai sentir demais, a produtividade vai ser muito baixa. Tá? Então, se você não tem dinheiro para investir num projeto, trabalhe um pouco, junto uma grana, pelo menos para você montar uma irrigaçãozinha manual, para você começar. Tá? Então, irrigação, ela é fundamental para quem quer intensificar uma produção, tá? Especialmente aí, eu falo bastante, em pequenas propriedades, beleza? Então, vou mostrar aqui para vocês. Ó. Eu, assim, nunca quis, eu não gosto de correr risco desnecessário, então eu tinha aquele projeto de irrigação, a gente desmontou o máximo que foi possível, né? Alguns componentes da irrigação acabaram ficando lá, como a tubulação, os PVCs que estava enterrado, e a gente desmontou a irrigação e trouxe para essa área aqui. Tá? E nessa área a gente começou montando devagar. Tá? A gente começou montando aqui embaixo, tá? 1 hectare. Então, aqui é minha área hoje aqui, basicamente quiabo, né? Mas aí começamos montando aqui, a gente fez o projeto de irrigação. Então a gente fez um projeto de irrigação e aí começamos a plantar. Depois a gente fez um outro projeto de irrigação e aqui no caso a gente fez de aspersão. Então esse lote aqui a gente fez de aspersão. E aqui a gente já tinha feito a conta que nossa limitação aqui era água. Tá? A gente não tem um córrego aqui pequeno, com baixa vazão passando por aqui. Não conseguia captar, mandar água para cá para o tanque. Então a gente teve que furar um outro poço artesiano para abastecer esse tanque e a gente ampliar a nossa área plantada. Tá? Então nós começamos aqui usando a caixa d'água e o poço artesiano da casa de uso doméstico para irrigar essa área aqui embaixo. E a partir do momento que a gente já fez esse outro lote, a gente já teve essa limitação. Então a gente furou esse poço e montamos o segundo projeto de irrigação para essa área aqui, que é irrigada por aspersão. E assim a gente foi indo, a gente fez uma estufa, essas estufas. E por que a gente resolveu investir aí, a gente investiu em irrigação, investir em cultivo protegido? Para ter mais segurança também. Tá? A gente começou, um dos produtos que a gente trabalha é o tomate grape. E essa cultura já é mais exigente. Tá? É uma cultura... Eu comecei plantando ele no campo aberto, mas já produzi muito bem e já produzi muito mal no campo. Tá? Então, na época do inverno, poucas chuvas, muito poucas chuvas aqui na minha região, abril, maio, junho, julho, agosto, são meses ótimos para eu plantar o tomatinho no tempo. Tá? Tem chuva, mas poucas chuvas. Tá? Quando chove, faz um estrago,
questão aí de doença, de frutos também danificados, mas é possível produzir muito bem já o tomatinho no tempo. Mas chegava nas épocas aí chuvosas, no verão, era um regaço. Então, produzia aí fruto de baixa qualidade, baixa produtividade também. E aí a gente foi pesquisar sobre como que a gente poderia, né, reduzir esse risco. A gente tinha conhecimento, eu sou agrônomo, nós somos em 3 sócios, né, os 3 agrônomos, buscar um cultivo protegido, uma estufa. A gente conheceu um modelo de estufa mais barato, tá, uma estufa alternativa, tá, investimento bem menor, e oferecia aí uma segurança para a gente. E aí nós optamos, fizemos uma, gostamos do resultado e fizemos outra, tá? Então, cultivo protegido, tá? Recomendo, tá? Eu, assim, gosto muito de segurança, né? Então, aqui é nossa primeira estufa, tá? Tá indo aí pro segundo ano, terceiro ano. E aqui a estufa mais nova que a gente fez também, tá? Um resultado bom. E investimos mais por essa questão de segurança, para eu conseguir produzir o ano todo e manter essa constância de fornecimento. Tá? Então, isso é muito importante aí para um escalonamento de produção e para o que a gente está falando aqui, tá? De como montar o seu planejamento para você produzir o ano todo. Aí você, um dos principais temas é investir em tecnologia, em estrutura, tá? Para você conseguir ter base para fornecer esses produtos. Beleza? Vou mostrar para vocês aqui também, ó. Aqui é a nossa área que a gente colocou os carneiros, né? Então eles ficam aqui. Deixa eu ver, tá assim. Não, só aqui. Não, é aqui sim. É aqui tudo. Aqui é um chiqueiro, aqui é casa. E aqui em cima são as granjas, tá? Que funciona da mesma forma. A gente foi buscando alternativas e produtos que oferecem para a gente, que a gente consegue produzir o ano todo e com segurança, tá? E nada mais seguro aí que a produção de ovos, tá? É uma produção, um negócio bem seguro, tá? Seja para corte, seja para postura. É claro que tem riscos também, tá? A gente enfrenta quebras de produtividade da mesma forma como a agricultura, mas é bem mais seguro, tá? A gente está sujeito aí a chuva, trovão, frio, mato, um monte de galinha, mas nada muito brusco, tá? Eu tenho pequenas oscilações, a gente tem as tabelas de produção, então funciona da mesma forma como o milho, tá? Ah, eu quero produzir 1.000 ovos por dia. A quantas galinhas que eu preciso? Ah, pego a tabela de produção da raça, pego a raça da galinha, a raça tem uma tabela. Ah, a partir de 20 semanas, a galinha começa a botar. Então, chega na 29ª semana, a galinha dá o pico de produção, que dá 90% de postura. Então, se eu tiver 1.000 galinhas, eu vou ter 900 ovos por dia, com 29 semanas. Ok? Aí vai passando o tempo, a postura vai caindo. Então, conforme vão passando as semanas, a postura vai caindo. Então, estava 90%, 900 ovos. Aí, 700 ovos, 600, 500, 400. Chega no momento que não compensa mais eu ter essas galinhas. Então, eu preciso vender. Aí, eu vou vender elas, renovar o lote e vou montar meu escalonamento. Para a gente, pelo nosso plano de negócio aqui, eu preciso de 5 granjas, tá? Para manter uma produção estável e o ano todo. E nós estamos construindo. No ano passado, a gente fez 2 granjas. Em 2019, a gente fez a primeira, tá? Que é essa maior. E 2020 a gente fez mais 2 granjas, tá? E esse ano
a gente deu uma segurada por conta da pandemia, tá? A gente teve que formalizar a nossa produção e a nossa venda. Então a gente teve que construir aqui um entreposto de ovos, então um salão para poder embalar e limpar o ovo e vender o ovo, que é uma burocracia dos infernos. Mas finalmente aí conseguimos e a gente está apto e a gente provavelmente deve continuar a nossa expansão o ano que vem das granjas. E ao mesmo tempo aqui a agricultura, aos poucos nós estamos subindo, conforme a gente vai capitalizando, a gente vai reinvestindo, captando crédito rural e crescendo, né? Tá? Então, para a gente não fugir muito do tema, é basicamente isso: investir em tecnologias, tá? Irrigação básico, estufa, cultivo protegido, já é um plus a mais, dependendo da cultura, é muito importante. Eu conheço produtores, eu reclamo bastante do tomate, é que eu tenho um pouco de aversão aí ao risco, eu não gosto muito de correr risco desnecessário, mas eu conheço produtores de tomate gigante, que tudo no campo. E próximos aqui a mim, no interior de São Paulo, existem aí produtores muito grandes, de 10 hectares, produção, muitas toneladas, muitos caminhões de tomate mandando para o Ceasa de São Paulo, mandando para o Brasil todo. E tudo no campo, sem estufa alguma, tá? São pessoas aí que já desenvolveram um modelo de negócio legal, tá? Produzir em escala, tal, só paulada, e consegue produzir bem, tá? Talvez ele diminui drasticamente a área plantada nas épocas desfavoráveis, tá? Manda a galera aí tudo embora, trabalha com funcionários temporários, e na época mais favorável, fevereiro, março, chega o pau. Contrata aquela galera, planta tudo, extrai o máximo, e chega nessas épocas desfavoráveis, diminui. Então, são opções de você trabalhar, tá? Você pode trabalhar da mesma forma que eu, tá? Buscando aí constância, segurança, tal, um negócio mais seguro. Ou você pode trabalhar dessa forma também, que é a maioria do pessoal trabalha, por safra, né? Plantando milho, soja e grãos, senta o pau aí na época das chuvas e no inverno só manutenção, tal. Então são opções, são modelos de negócio que você tem para trabalhar, mas você precisa identificar o seu modelo de negócio, montar o seu plano e começar, tá? Parar de ter medo e começar e chegar ao topo. Assistir nossas aulas, tá? Para você se organizar e sair da inércia, começar aí o seu negócio, beleza? Pessoal, uma pena essa aula não ter sido ao vivo. Eu queria que ela tivesse sido ao vivo para a gente interagir, mas faz parte. Semana que vem eu vou conseguir aqui fazer essa transmissão. Apanhei um pouco aqui hoje. Lembrando, essa aula ela não vai ficar disponível, tá? Ela vai ficar disponível por um tempo. Depois eu vou tirar ela e vou colocar somente na plataforma aí do Agro de Sucesso. Então aproveita, assiste, manda aí para quem tem interesse. Beleza? E é isso daí. Queria agradecer aí você que ficou até o final. Não se esqueça aí de entrar nos nossos grupos do Telegram, do WhatsApp, para não perder nada, nenhum conteúdo. E eu te vejo aí semana que vem. Valeu!